Oh, glória. Êxodo capítulo 39. Nós vamos fazer 3 pausas aqui. Versículo 32. Depois a gente vai passar para o 42 e 43. Por fim a gente vai ler Êxodo 40 e 34. Por enquanto, Êxodo 39, versículo 32. Aleluia. Sei que alguns estranharam aí, na hora do louvor, apagou as luzes, deixou mais a música para o altar. Mas a ideia é justamente criar um clima mais agradável para você, mais intimista. A gente fala assim, não, pastor, eu não me solto no louvor porque eu tenho medo de alguém ficar me olhando. Então agora eu quero ver dar desculpa. Botar com a luz apagada, propiciar um melhor ambiente para você fechar seus olhos, adorar a Deus e esquecer quem está do teu lado. Bom, estamos tentando criar um ambiente melhor, mais agradável. Estamos investindo na obra de Deus e louvamos a Deus porque temos visto o resultado daquilo que Deus já tem feito no meio de nós. Êxodo 39 e 32. Assim que se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram. Versículos 42 e 43. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Êxodo 40, um capítulo à frente, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Querido Pai, nós estamos diante da Tua presença, já te adorando, te bendizendo, te louvando. Que a Tua presença está palpável aqui hoje, Deus. Eu diria que o céu está baixinho aqui. Que essa presença continue manifestada aqui no meio de nós. Que esta mesma glória que desceu no capítulo 40 de Êxodo venha sobre esta casa. A Tua palavra diz que ninguém podia ficar de pé, porque a Tua glória encheu toda a casa, Pai. Então que a Tua glória nos derrube aqui hoje diante de Ti. E ela nos faça colocar o rosto no chão e declarar que o Senhor é o nosso Deus. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja para o Senhor nessa noite. E que nós sejamos ricamente abençoados por Ti. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma os seus assentos. Aleluia. Esperamos por Deus. Amém. Queridos, no início da história de Israel, quando a gente volta desde o Êxodo, desde a saída de Israel para o Êxodo, lá por volta dos capítulos 13, 14 e 15, do livro que leva este nome, nós vemos Deus caminhando no meio do povo. Ali não havia leis, ali não havia regras, ali não havia lugares sagrados, era apenas um Deus e um povo. Era apenas um povo adorando e um Deus respondendo. Mas no capítulo 19 de Êxodo, nós vemos Deus tentar aumentar o nível desse relacionamento, trazer isso mais para perto, tornar isso mais íntimo. E quando Deus faz isso, quando Ele traz isso mais para perto, o povo rejeita Deus, porque com a aproximação de Deus, aumentava também a exigência de um nível de santidade. E quando Deus traz mais para perto, o povo rejeita Deus, Deus se vê obrigado a estabelecer regras, se vê obrigado a estabelecer lei, para que o povo se santificasse a si mesmo, já que eles já não contavam mais com a presença de Deus de um modo tão íntimo. E quando Deus estabelece essas leis, as leis começam a conduzir o povo, mas a lei não gera relacionamento, a lei não gera intimidade.
19. E vendo Deus que o povo estava se afastando dele por falta de relacionamento e serviam apenas uma lei cega, dura, que dura leque, segue leque, meia lei é dura, mas tem que ser seguida, e as pessoas obedeciam sob a pena de morte. Em Êxodo 25, Deus estabelece uma nova maneira de se relacionar com o povo. Deus diz: Moisés, eu não posso mais caminhar no meio do povo, mas eu posso exigir que você, instruir que você construa um lugar onde eu vou me manifestar ali, e assim Israel não perde o relacionamento comigo. Se você buscar desde a criação do mundo em Gênesis, você vai ver que há um interesse de Deus em se relacionar com a humanidade. Deus cria o jardim, o Éden, ali dentro ele coloca o jardim, ele coloca o ambiente de prazer, onde ele estabelece relacionamento. Nós passamos por toda a história, nós vemos Deus tentando estabelecer relacionamento, ainda que o homem parece estar numa fuga constante desse relacionamento. Então aqui nós temos mais uma prova em Êxodo 25, Deus diz: Moisés, constrói um tabernáculo, e nesse tabernáculo eu vou se encontrar com o meu povo. Nesse tabernáculo eu vou estabelecer relacionamento com o meu povo. E Deus disse que ali seria um lugar de encontro, um lugar de relacionamento entre Deus e Israel. Que ali seria um lugar onde Israel e Deus se encontraria, e o povo adoraria, e Deus os abençoaria. Agora, Deus disse a Moisés que para que ali seja um lugar de encontro, onde o povo fale e Deus ouça, onde Deus fale e o povo ouça, onde o povo adore e Deus responda, onde Deus abençoe e o povo seja abençoado. Deus está dizendo: Moisés, essa construção precisa ser aos meus moldes. Ela precisa ser da minha maneira. E Moisés disse: Senhor, como eu vou conseguir saber qual é a tua vontade? Ele diz: eu te darei uma visão. E agora Deus vai trazer Moisés ao cume do monte, e Deus começa a mostrar. E ali Deus estabelece aquela casa como lugar de adoração. Agora, para isso, aquela casa não poderia ser feita de qualquer jeito. Ela não seria o fruto de uma mente humana e inteligente, não. Moisés não ia reunir os engenheiros, arquitetos e dizer: olha, faça um desenho aí para mim de um prédio, faça um desenho para mim de uma grande estrutura, e nós vamos construir algo aqui que seja chamativo, que seja lindo, um prédio magnífico. Salomão fez isso lá na frente, mas nunca foi uma exigência de Deus. Deus está dizendo para Moisés: você não vai reunir seus sábios para fazer o design de uma construção. Quando estiver construindo, Moisés, você não vai reunir com o ministério de louvor, com os músicos, para saber o tipo de música que vocês vão querer cantar, para saber como vocês vão organizar o louvor. Deus está dizendo: Moisés, você não vai reunir sacerdotes para poder criar um dogma e fazer um modelo de culto que passe pela votação de todo mundo. Você não vai fazer uma reunião com o povo para dizer como é que a igreja que cada um gosta, Moisés. E olha, Moisés aí vai dizer: olha, nós queríamos que sacrificasse mais bois do que carneiro. E o outro diz: não, a gente sacrifica mais pombo porque é mais barato. O outro diz: não, a gente sacrifica também isso. E a gente pode agregar isso e agregar aquilo. O outro, o Senhor está dizendo: Moisés, a visão está pronta. Tu vai subir no monte, tu vai entrar no secreto, tu vai consultar a minha vontade, e eu vou te dar um modelo, eu vou te dar a organização, eu vou te dar o design, eu vou te dar um tipo de culto, eu vou te dar a mensagem, eu vou te dar um modelo de adoração. Eu estou dizendo: Moisés, eu estou estabelecendo um lugar de relacionamento, mas o lugar de relacionamento, Moisés, ele trabalha no meu modelo, ele trabalha no meu molde, ele trabalha na minha maneira. Moisés, o lugar de relacionamento comigo, Moisés, não é de baixo para cima, mas de cima para baixo. É o homem submetendo a minha vontade e eu estabelecendo a minha vontade para poder abençoá-los. Quando Moisés sobe naquele monte, ele entra num secreto com Deus. Deus lhe deu um modelo da construção. Deus lhe deu o design da construção. E diga-se de passagem, era muito feio, irmãos.
Se você pegar na escrita, a gente está acostumado a ver aqueles tabernáculos desenhados, bonitinhos. Mas havia parte que era forrada de pelo de cabra. Havia parte que era forrada de couro de outra coisa. E ficava cada pedaço do couro. Era muito rústico. O tabernáculo era até muito bonito por dentro, mas por fora, de fato, ele era muito feio. Eu tenho outra palavra para poder descrever. A gente, não politicamente correto, a gente pode dizer assim, não, era rústico, era assim, inovador, né? Era vintage, mas a palavra é feio. O Senhor está dizendo a Moisés, eu vou fazer algo que não vai te chamar de atenção. Porque eu ainda quero que ali dentro seja a minha glória que seja desejada. Moisés, o que eu vou fazer, quem passar por fora, não vai ter muita vontade de entrar. Mas quem entrar, Moisés, vai desfrutar de uma experiência que não vai ser encontrada em nenhum outro lugar do planeta. Sabe, Moisés, quem passar lá fora não vai ficar dizendo assim, uau, que lugar lindo, mas, sabe, Moisés, quem entrar lá dentro vai ter um encontro pessoal com a glória. Mas para isso, Moisés vai construir do meu jeito. E Deus escolhe as cores, Deus escolhe o material, Deus determina a arrumação do tabernáculo. Olha, aquela pia vai ficar em tal lugar, do lado direito. Você bota uma mesa lá do outro lado. No centro vai ter um altarzinho necessário. Em cima daquela mesa eu quero 12 pães. E Deus vai começando a estabelecer, dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero desse jeito, eu quero daquele outro. E Deus vai colocando tudo do jeito dele. Para você ter uma base, Deus estabelece como o tabernáculo deveria ser limpo. Pela manhã o sacerdote vai vestir uma roupa sacerdotal. Com muito respeito ele vai retirar as cinzas. E acumulava muita cinza porque havia muito sacrifício. Ele vai tirar as cinzas. Ele vai limpar com cuidado. Ele vai se dirigir até o lado de fora da real. Ele vai jogar as cinzas fora. Então ele vai voltar, tirar aquelas roupas sacerdotais e vai lavá-las em um rio de água corrente. E Deus vai estabelecendo até o serviço de limpeza. No que diz respeito ao culto, Deus ordenou o tempo do louvor, o tipo do louvor, a quantidade de levita, a quantidade de sacerdote, o tipo de adoração, o conteúdo da mensagem, a visão que a casa teria. Deus está dando de cima para baixo. Se você vai para Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer que é no princípio, no Bereshit de Deus criou os céus e a terra. E por que Deus fez os céus primeiro? Porque tudo que Deus faz primeiro é prioridade. Tudo que Deus faz primeiro é louvo a Deus, porque tem sido falado muito esses dias, em muitas mensagens, em muitos lugares. Quando Deus faz os céus primeiro, porque o céu é um modelo para a terra. Quando você vai para a oração do Pai Nosso, a oração é que seja feito aqui na terra como é no. Quando você chega lá no rasgar do véu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu rasga de cima para baixo, porque sempre o modelo é de cima para baixo, sempre a salvação é de cima para baixo, sempre o que Deus está fazendo é de cima para baixo. Ele está dizendo, Moisés, a adoração que vocês prestam a mim, ela primeiro tem que seguir um modelo, ela primeiro tem que seguir um molde. Então Deus dá a Moisés um pacote completo. E quando alguém dizia, Moisés, por que não faz de tal jeito? Ele dizia, porque eu estou seguindo uma visão. Olha, Moisés, por que a gente não adora de tal jeito? Eu vi um ritmo diferente ali. Moisés dizia, não, mas é porque Deus me deu algo e eu tenho que seguir a visão. Aí alguém dizia, não, Moisés, por que a gente não arruma diferente? É porque esse amado incensário, ele atrapalha na hora da gente entrar para o Santo dos Santos. Moisés dizia, mas a visão disse que eu deveria ficar aqui. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Moisés, ele era formado em todas as ciências do Egito. A história vai mostrar que a área de trabalho do Moisés no Egito era arquitetura. Eu tenho certeza que se o Moisés desenhasse aquele tabernáculo, ele ficaria muito mais bonito. Se o Moisés fizesse aquele tabernáculo com base no seu conhecimento científico e técnico, ficaria muito mais bonito, mas ele está dizendo, eu estou seguindo uma visão. Então ele recebeu uma visão e ele vai fazer tudo conforme a visão. Porque Deus está deixando claro para Moisés, dizendo, Moisés, eu vou me silenciar por um tempo. Porque até então Deus ia se manifestando. Êxodo 19, como rejeita. Êxodo 20, Deus fala com Moisés.
passa por um período do silêncio de Deus. Porque parou-se a primeira manifestação e precisava vir uma segunda que era muito maior. E Deus está dizendo, nesse intervalo, a condição para a segunda manifestação vir é que você faça tudo conforme a visão que recebeu no começo. Deus está dizendo, Moisés, não vai adiantar você perguntar de novo, porque até que fique pronto eu não vou responder. Não vai adiantar você dizer, Deus, é porque a gente teve ideia aqui. Deus vai dizer, mas até que o modelo esteja pronto, a gente só se encontra lá no final. É porque para Deus o fim das coisas é melhor do que o começo. O Senhor ele vai fazendo os dias, ele vai dizendo, criou o primeiro dia, era bom. Segundo dia era bom. Terceiro dia era bom. Quando ele conclui sua obra, na metade do sétimo dia, porque a gente passa despercebido isso. E no sétimo dia, concluindo Deus a sua obra, ele trabalhou em parte do sétimo. E viu Deus que era muito bom. Quando o jovem rico tenta chamar Jesus de bom, ele diz, bom mestre, Jesus não me chama de bom. Não é meu pai. Aí alguém diz, pastor, Jesus não é bom, Jesus é bom, mas ele não tinha concluído sua obra. E para Deus o bom é quem conclui. Então quando Jesus está no meio de sua missão, ele diz, ainda não sou bom. Mesmo sabendo que ele era em essência bom, mas ele está dizendo, eu vim para uma missão e ela ainda não está terminada. E o Senhor vai dando a Moisés e dizendo, você conclua, e no final eu vou derramar a minha glória. E aí quando Moisés está concluindo aquilo, a Bíblia vai nos dar duas informações que nós lemos, uma no capítulo 39 e outra no capítulo 40. No capítulo 39, versículo 32, a Bíblia vai dizer que o povo ouviu a visão que Deus deu a Moisés, e eles fizeram, a Bíblia coloca no plural, tudo conforme a visão que Moisés passou para eles. Se a gente pega os versículos 42 que a gente leu aqui, conforme tudo o que o Senhor dera a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. E no versículo 43 o Senhor diz que Moisés, vendo que eles fizeram tudo conforme a visão, eles foram abençoados. Então a visão foi para Moisés, o povo seguiu a visão, e no final de Êxodo 39 o povo está sendo abençoado por ter acreditado e por ter seguido na visão. Então, primeira informação, o povo acreditou e seguiu a visão. Segunda informação, está no capítulo 40, versículo 34. Deus vendo aquela obra se encerrar, ele desce para fazer uma análise dela. A gente vê isso se repetir em Ezequiel nos capítulos 40, 41 e 42. Onde em visão Ezequiel vê Deus entrando no templo com um cordão de medir, se fosse hoje seria uma trema, né? E a Bíblia diz que Deus começa a medir a benção para ver se tem os centímetros que ele ordenou, e ele mede a altura, e ele mede a bacia para ver se cabe a quantidade de ml que ele ordenou. Ele vai medir, se você ler Ezequiel 40, Ezequiel 41, Ezequiel 42, Deus está dentro do templo medindo cada coisinha e dizendo, olha, deixa eu ver se cada maneira que eu ordenei. Concluindo a obra sendo aprovada. Essa é a parte que a gente não quer esperar. A obra sendo aprovada, porque necessitais de paciência, para depois de ter concluído a obra que o Senhor te ordenou. Havendo feito o que ele ordenou, receba uma aprovação. Então, uma vez a obra aprovada, capítulo 40, versículo 34, a Bíblia diz que Deus cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Observe que no momento em que eles concluem, no momento em que a obra é concluída, Deus derrama a sua glória e a unção enche aquela casa. Agora, isso não aconteceu na ordem, isso não aconteceu no início da construção, isso não aconteceu no meio da construção, isso não acontece em nenhum período. A Bíblia diz que concluindo a obra, concluindo a visão, concluindo o que Deus ordenou, concluindo o que Deus mandou, é no final dela, quando tudo acaba. Deus assistiu todo aquele trabalho, todo aquele esforço desde o início, mas ele fez isso em silêncio. E essa é a parte que nós, quando Deus diz, vai lá, eu estou contigo, ele até vai, mas ele cala a boca, não fala nada com você. Você sai gritando pelo meio do caminho, dizendo, cadê o Senhor?
E ele está lá de cima, só te olhando. Porque se você não fugiu da escola, você vai lembrar que no dia da prova, seu professor, ainda que ficasse lá na torcida, ele não podia falar contigo. Ainda que ele ficava lá torcida, porque se o aluno tira nota boa, o professor fica feliz. Mas se você chegasse lá e dissesse, professor, essa pergunta que ele dizia hoje eu não posso. Porque é dia de prova. E no dia da prova o professor silencia. Mas isso não quer dizer que ele está torcendo contra, não, pelo contrário. Ele fica de lá dizendo, tomara que vai certo, tomara que ele consiga, tomara que tire uma nota boa, tomara que vá para frente, tomara que passe de ano. Mas, professor, me ajuda, não posso. Então imagina durante aquela construção, que foram dias, e a Bíblia não diz quanto tempo durou, mas eu imagino que foram dias de grandes, sem grandes manifestações, apenas silêncio. Aqueles não foram dias de grandes milagres, foram apenas de silêncio. Aqueles não foram dias de grandes provisões, mas apenas de silêncio. Era Deus deu uma ordem, o povo está cumprindo a ordem, mas não adianta perguntar, porque Deus não vai responder no intervalo. Aqueles foram dias que as pessoas deram muito mais para Deus do que Deus deu para eles. Porque se você voltar no capítulo 25 de Êxodo, você vai ver aquele povo se desprendendo de tudo para dar para aquele tabernáculo. Mas foram dias em que Deus não respondia muita coisa. Eram dias que Deus não falava muita coisa. Alguém diria, se Deus está nisso, por que não está acontecendo sinais? E Deus diria, porque eu já falei. E quando eu falo, não preciso falar de novo. Mas por que Deus não está aqui revelando e falando e não está acontecendo um monte de coisa? Porque antes estava acontecendo. Mas agora, quando começou esse negócio, parece que Deus não está mais. E Deus está dizendo, mas eu já falei. Eu já dei um modelo. Eu já dei um projeto. Eu já dei uma fórmula. Então, eu não preciso falar mais nada. E o silêncio permanece. Quando o silêncio de Deus chega, alguns milagres somem também. E aquilo não quer dizer que Ele não ama. Aquilo não quer dizer que Ele não está no negócio, apenas que Ele te deu algo e Ele está esperando você concluir. Mas se você for fiel à visão, se você for fiel ao projeto, você chega em Êxodo 40, 34, e a Bíblia vai dizer, concluindo a obra, concluindo a ordem, concluindo o que Deus ordenou, concluindo o que Deus mandou, a glória de Deus encheu toda a casa. Assim, se formos fiéis à visão, Deus se manifestará e cumprirá a plenitude de todas as promessas. Se formos fiéis ao que Deus está nos dando, se formos fiéis ao que Deus está nos ordenando, Ele se manifestará cumprindo a plenitude de tudo que Ele falou. Nós precisamos entender que uma vez que Ele disse, agora cabe a nós entendermos o que Ele falou e seguirmos o que Ele está falando. Seguirmos aquilo que Ele está nos ordenando. Então a pergunta que fica para a nossa vida pessoal é, estamos sendo fiéis à visão? Estamos sendo fiéis ao propósito? Quantas pessoas consultamos antes de obedecer a ordem de Deus? Quantas vozes ouvimos antes de obedecermos algo que o Senhor está falando? Será que o silêncio de Deus te desanima ou te impulsiona? Será que quando a resposta não vem, a gente para o que está fazendo e espera Ele falar de novo? Ou a gente continua entendendo o que Ele já falou? A gente faz muitas conferências. E conferência não é festa. Conferência não é congresso. A função de conferência é conferir. Quando Deus desce para ver o tabernáculo pronto, Ele está marcando uma conferência. Ele está dizendo, eu vou vir para conferir e avaliar se foi feito conforme a visão. Se foi feito conforme a ordem. Se foi feito conforme o projeto. Se foi feito conforme o que eu dei e ordenei. E aí eu pergunto, será que estamos prontos para passar pela conferência de Deus? Será que estamos prontos para termos a nossa vida analisada por Deus?
Aí talvez você pergunta assim, pastor, qual o nexo dessa mensagem? Onde é que a gente vai chegar? O que a gente trouxe ela hoje? Sabe, faz alguns dias eu entrei numa fase de muito questionamento. Eu entrei numa fase que eu estava numa mistura de frustrado, com confuso, com tantas vozes, com tantas reclamações e tantas queixas e tantas coisas que vai surgindo naturalmente onde tem gente. Onde tem gente vai ter insatisfação, isso é natural. E são muitos projetos de terceiros que às vezes são trazidos para a gente e diz, pastor, tem que fazer, tem que realizar. Pastor, assim funcionaria. Em tal lugar funciona. Em tal lugar deu certo. Em tal lugar não sei o quê. Meu culto não está agradando. O louvor não está do jeito que eu queria. A mensagem está incomodando. E a gente vai ouvindo. E quando isso acontece, a gente corre para o pé de Jesus. Eu gosto de entrar aqui à tarde, às vezes, deitar nesse tapete com o rosto no chão. Começar a orar e chorar, dizendo, Deus, direciona. Deus, nos fala de novo. Sabe, fala novamente, diz alguma coisa de novo, dá uma nova direção. Direciona alguma coisa nova para a gente. Diz que a gente pode pegar, o que não pode, o que pode fazer, o que não pode. E sabe, queridos, em um daqueles dias que eu estava em parafuso com Deus, apresentando tantas ideias, tantas coisas a Ele, dizendo, olha Deus, tem isso aqui, tem aquilo ali, olha, isso aqui que a irmã fulano trouxe, isso aqui que a irmã ciclana trouxe, olha Deus, tem aquilo lá, e eu comecei a apresentar um monte de coisas ao Senhor. Eu falei, Deus, eu preciso acabar na igreja também, porque o pastor preocupa de perder gente. E a gente começa a orar dizendo, Deus, olha, eu sei, a ideia do Senhor é essa, mas assim, Deus, eu preciso também segurar fulano, segurar ciclano, segurar não sei quem. Aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, dizendo assim, para quem foi que eu dei a visão desse tabernáculo? E nessas horas eu me calo. Eu canso de ficar às vezes meia hora, 40 minutos em silêncio diante dele, porque eu aprendi que quando Deus quer falar, a gente tem que aprender só calar. Tentar entender o que Ele está dizendo. E naquele dia o Senhor estava ministrando no meu coração, dizendo, para quem eu dei a visão. Aqui eu respondi quando me interrogavam, dizendo, qual é a maneira de viver dessa criança, qual é o serviço dela. Quantas vezes foi orado isso aqui, e o Senhor disse, para quem eu dei a resposta. Para quem eu revelei o meu propósito. Comecei a falar com Deus e falei, Senhor, muitas vezes o Senhor falou comigo, muitas vezes o Senhor usou alguém, muitas vezes o Senhor enviou alguém lá na minha casa para dizer. O Senhor começou a dizer, então é só você que eu vou cobrar. Quando eu vier conferir e o tabernáculo não estiver pronto, então é de você e da sua esposa que eu vou cobrar. Quando eu vier conferir e o tabernáculo não tiver na medida. Eu dei um tempo, eu dei um modo, eu dei um modelo, eu dei um serviço, eu entreguei uma visão, eu provi tudo o que precisava para essa casa funcionar. E de fato eu testemunho isso, porque quantas vezes eu atravessei a rua e parei ali do outro lado. Encontro de princesas foi a última que eu lembro. Atravessei no meio do culto e fui lá para o outro lado, eu comecei a olhar e dizer, Deus, de onde saíram essas coisas? Deus, quantas pessoas o Senhor levantou para ajudar, e o Senhor proveu de todos os lados, como disse que faria. O Senhor começou a dizer, já que eu entreguei uma visão, porque vai mudar a visão. Porque não continua no propósito e deixa que o tempo mostre as promessas se cumprindo. Porque não segue aquilo que eu falei há um ano atrás, e nós estamos chegando no nosso primeiro aniversário. E a gente não aguarda para ver Deus cumprir as promessas. Porque eu vejo profeticamente que está chegando o tempo dele vir fazer uma conferência na casa. Dele passar pelo meio aqui e verificar aquilo que ele disse que era para fazer. E o Senhor naquela tarde estava ministrando no meu coração,
nos cultos, tantos irmãos ficando em casa. Eu comecei a questionar dizendo, Deus, mas a igreja está vazia. Muitos irmãos não estão congregando, muitos irmãos não estão firmados. O Senhor disse, eu cumpro a minha promessa. Ah, como eu precisava ser lembrado disso. Não, hoje eu não vim pregar para você, hoje eu vim falar sobre o que eu vivi. O Senhor disse, mas eu não abro mão daquilo que eu estabeleci para essa casa. Porque essas portas não foram abertas por ser mais uma. Essas portas não foram abertas para parecer com a de ninguém. A palavra que Deus usou, alguém que veio lá do Paraná e bateu aqui em casa ao meio-dia, alguém que não víamos há muitos anos, eu particularmente não conhecia, um esposo de uma tia de Dani que ela viu a última vez quando tinha 6 anos de idade. Ele chegou na minha porta o ano passado para dizer assim, olha, eu estou te dando uma palavra, eu estou te dando um alimento, e eu vou te enviar um povo que necessita desse alimento, e vocês crescerão juntos, prosperarão juntos, serão abençoados juntos. E nessa tarde, alguns dias atrás, aqui o Senhor está dizendo, a minha promessa está de pé, minha palavra está de pé, mantenha a visão, porque minha promessa não morreu. É só um começo. Vai haver crescimento, vai haver prosperidade, vai haver notoriedade, mas não abra mão daquilo que Deus já falou. Não abra mão daquilo que Deus já disse. Não venda seu ministério, não venda seu propósito, não negocie sua chamada. Porque às vezes a gente só precisa ser lembrado não de uma palavra nova, mas do que Ele já falou. Do que Ele já disse. E o que eu quero que você entenda que hoje, nessa noite de domingo, onde a gente há 3 dias atrás encaramos 11 meses da nossa inauguração, um bebezinho, aprendendo a andar, já aprendemos a falar papai, isso basta. Já aprendemos a chamar ele de pai, já é um bom começo. Já aprendemos a deitar no colo dele e confiar para descansar, isso é um bom começo. Já aprendemos a descansar nele quando as aflições batem em nossos corações. Sabe, queridos, nós não estamos construindo uma igreja pequena. Desculpe se isso pode ser soberba para você. Nós não estamos construindo, sabe, uma porta para ficar a vida toda na mesma coisinha. Isso aqui é um berçário, e essa é a palavra que Deus tem liberado por meio de muitos homens e mulheres de Deus. Isso aqui é um berçário onde a gente está nanando o bebê. Esses dias atrás eu entrei no quarto da minha filha dormindo, depois eu vi uns 3 baques pesados. Eu corri lá achando que ela tinha caído de madrugada. Cheguei lá, olha só, ela se batendo no berço. Eu falei com minha esposa, eu falei, o berço ficou pequeno. É que precisa comprar uma cama para o berço. O berço não cabe ela mais. Até que paradinha, quieta, mas quando ela se mexe, ela bate as pernas nas laterais. Então entenda que isso aqui é um berço. O bebê não pode ser colocado na cama, senão ele cai. Tudo que nasce grande é monstro. Se o bebê é colocado em cama grande, ele vai cair, se machucar e até morrer. Ou ter uma paralisia que vai prejudicar o desenvolvimento dele. Então bebês ficam imersos. Começam pequenos, começam devagar, e a gente precisa entender isso. O filho do leão nasce pequeno. Agora isso não quer dizer que ele vai viver pequeno. Porque ele vai crescer. Ele vai se desenvolver. Agora isso leva um tempo. Isso leva um período que às vezes é longo. Isso leva um período que não é no nosso tempo. Então não adianta a gente ficar pegando modelo daqui e daquela, fica lá, pastor, mas é porque aqui, ali, é como não, irmãos. Parem, ouça o que Deus já falou. Ouça o que Ele já disse. Sim, entendemos, obrigado, filho. É aquela velha história que é regulante. Ele já falou, Ele já disse, sim, Ele disse que seríamos diferentes em muitas coisas. E pagamos um preço por ser diferente.
diferente. Ele disse que nós trabalharíamos diferente em muitas coisas e temos vivido isso. Sabe, às vezes eu ligo a internet, leio minhas redes sociais. Encontro de princesas aqui foi isso. 11 igrejas, dentre elas pelo menos 8 gigantes. Fizeram encontro de princesas naquele fim de semana, com medo das mulheres implicarem. E aí Daniel olhava os cartazes e falava assim: pô, a igreja está copiando para segurar as mulheres. A mulher é legal, é sinal de que a gente já está no mapa. É sinal que eles já estão vendo a gente, não importa assim não. E quando eu vejo uma igreja com 500 membros tentar se precaver contra uma que está com menos de 50, irmão, é sinal de que de algum modo Deus já está sinalizando, dizendo: cuidado com aquele lugarzinho ali, que aquele é filho de gigante. Está pequenininho agora, mas vai crescer. Está pequenininho agora, mas se prepara, porque não vai ficar no mesmo tamanho. Meu Deus. Quando eu vejo gente começar a incomodar lugares que não precisam se incomodar com a gente, eu entendo que isso não é humano. Porque toda vez que Deus está fazendo nascer um projeto grande, sim, incomoda o lugar de gente. Então sinta-se privilegiado por estar no lugar não que copia, mas por estar no lugar que está gerando projeto e a cidade está copiando. Nós louvamos a Deus. Eu fico feliz quando eu vejo minha esposa sair como saiu agora, ministrando um seminário dentro de uma grande igreja batista aqui na cidade. Ministrando um seminário que pelo menos tiveram a humildade de dizer: olha, a gente viu o projeto de vocês, a gente quer fazer igual ou melhor, vem cá, faz pra gente. Eu fico feliz de ver ela saindo para fazer fora o que ela já faz aqui. Mas sabe, isso também precisa ser visto por você como um sinalizador de que você está no lugar certo. E que o que a gente está fazendo aqui não é uma cópia da igreja na esquina, não, irmão. O que a gente está fazendo aqui é algo debaixo de uma visão. É algo que Deus tem dado na oração, no jejum, na consagração. E que se outro está copiando, é sinal de que aqui é matriz. Isso aqui é matriz, você está no melhor lugar do mundo. Aleluia. Onde você vai adorar a Deus, e a partir do que acontecer aqui, Deus tem levado para outros lugares da cidade também. Eu tenho orado a Deus, e minha oração nesses dias tem sido: Deus nos dê um crescimento saudável. Não nos deixe inchar. Porque é fácil inchar. Só é criar um bocado de coisa e incha. Mas eu não quero inchar, eu quero encher. Eu quero ver uma igreja cheia. Aquela coisa, não, mas é porque quantidade, não é qualidade. Tem como ter as duas coisas, irmão. Jesus pregava para 20 mil pessoas e tinha qualidade. Tem como ter as duas coisas. Agora eu tenho orado dizendo: Deus, nos dê um crescimento saudável. Nos dê um crescimento que não precise vender princípios, vender a visão, vender a revelação, para poder crescer demandadamente. Nós não queremos viver como a vida do pródigo que cresce com a sua vida libertina. Não, nós queremos crescer debaixo de uma visão. E eu entendo que nem todo mundo está pronto para suportar todo o crescimento, porque crescer dói. Crescer dói nas juntas. Eu tenho criança, eu sei disso. Às vezes quando eles aparecem com um monte de dor de junta e a gente preocupa, e quando você vai procurar o médico, ele diz: não, é os nervos. Às vezes o osso cresceu mais rápido que o nervo, então fica dando atrito até o nervo crescer e acompanhar, e gera dores. Crescer dói. Crescer machuca, crescer faz a gente perder roupa, perder sapato que a gente gosta. E não acha outro igual. Às vezes você fala: eu gostava tanto daquele sapato, é tão bom quando a gente entra naquela fase, principalmente homem, né? Que fica a mesma roupa 10 anos, quando a gente chega no tamanho que não cresce mais, se saia. Mas crescer gera perdas. Crescer faz você abrir mão de muita coisa que você amava. Mas o Senhor está dizendo: você precisa abrir mão disso, porque eu estou gerando coisas maiores. Crescer vai fazer você perder algumas amizades. Mas não tem problema, é o Senhor dizendo: eu estou gerando coisas maiores. Eu lembro de um pastor que me procurou alguns meses atrás, querendo fazer uma fusão. Eu lembro que com os meninos. E ele falou: não, pastor, bora fundir as igrejas e fazer, bora sofrer junto. Eu falei: como assim sofrer junto, irmão? Sabe, não estou querendo sofrer mais não. Diz: não, mas porque na igreja não tem um obreiro, não tem isso, não tem aquilo outro. A gente tem 7 anos e é um sofrimento, eu tenho que pregar todo dia. Eu e minha mulher, eu falei: irmão, nós estamos na época, estamos com 7 meses aqui. Nós estamos com 7 meses lá e nós temos
presença de homens, de social, de família. A igreja está fluindo. E ele diz, mas como o Senhor conseguiu essas coisas? Eu falei, não foi eu. Porque quando você trabalha debaixo da visão, Ele mesmo que em silêncio vai manifestando o que Ele disse que faria. Ele vai manifestando o que Ele prometeu. E sabe, queridos, aquele pastor está até hoje sem falar comigo. Revoltado porque disse que a gente estava desenvolvendo rápido demais. Eu falei, meu Deus, eu estou lá chorando porque às vezes o culto está vazio. Lembra que encontrei um outro pastor que era muito amigo meu, e ele está com o ministério que eu já ministrei lá muitas vezes, e a gente tinha uma parceria muito boa, o ministério dele está com 3 para 4 anos, e ele me encontrou, e eu encontrei ele, e a gente foi cumprimentar ele naquela alegria, e ele me tratou tão asperamente. Eu falei, pastor, o que aconteceu? Não, é porque eu estou lá há quase 3 anos, e a gente está com uma dificuldade, e a gente passa lá na porta, e a igreja de vocês parece que está tudo bem, e fechou a cara e saiu. Crescer vai te fazer perder amizades. Mas deixa eu te dizer um negócio, não para por causa da dor do crescimento, não. Não sai agora não, porque a palavra do Senhor é as minhas promessas ainda está de pé, e a obra vai crescer, vai se desenvolver, e você que está aqui desde o começo, participando do berçário, em nome de Jesus, nós vamos crescer juntos, se desenvolver junto, abraça a visão, prega junto, corre junto, chega junto agora, e quando ainda tem poucos, e você tem a chance de construir essa história, porque lá na frente, quando chegar a hora que a gente honrar aqueles que estavam desde o princípio, eu quero chamar o teu nome lá em cima de um altar bem grande e dizer, essa irmã estava no berçário. Esteve quando ninguém estava. Esteve quando ninguém participava. Sabe, queridos, eu sei o que Deus nos prometeu. Eu lembro de quando Deus fez a primeira promessa pública. Porque 90% delas foram em privado e em particular. Mas eu lembro quando a primeira vez Deus rasgou os céus no meio do culto de Dia dos Pais em 2021. Eu tenho uma profecia guardada, uma profecia de 4 minutos e 21 segundos. O Senhor disse, eu vou fazer nascer um projeto novo. Vou colocar no teu coração um projeto novo. E apontando para mim e para minha esposa, disse, Deus já está fazendo nascer alguma coisa aí. Deus começou a falar publicamente naquele dia, dizendo, vocês vão dizer, Senhor, nós não temos condições. Senhor, de onde vai sair dinheiro? E o Senhor diz, eu estou levantando pessoas que vai começar a dizer, eu estou junto, conta comigo, eu estou junto, conta comigo, eu estou junto, oh, meu Deus, como eu vi essa promessa se cumprir, sabe, claramente, detalhadamente, através de muitos de vocês que estão aqui. Aleluia, glória a Deus. Então entenda uma coisa, a tua presença nesse início foi profetizado. Você está dizendo, foi eu que vou enviar. E se você está aqui, Ele está dizendo, você fez parte daqueles que eu disse que enviaria. Essa promessa inclui você. Essa profecia inclui você. Você faz parte daqueles que Deus disse que levantaria. É a promessa de Deus da inauguração aqui em 23 de abril de 2022, vai dizendo que está nascendo aqui hoje será muito grande, muito grande. Eu lembro do Senhor usando o pastor Ezequiel, que vai pregar aqui no domingo da festividade, dia 30 de abril, ele prega aqui pra gente. E ele começou a profetizar aqui, dizendo, Deus já está preparando o terreno, Deus já está preparando a casa, Deus já está preparando o material, Deus já está preparando tudo para a construção de um palácio. Eu tenho dito e ouvido aquela profecia até hoje, dito Deus, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia! Eu estava alguns dias em reunião, eu tenho participado de muitas reuniões. Eu sou meio louco, meio cara de pau, e às vezes eu ligo para alguns pastores de umas igrejas bem grandes, cara, vai tomar um café. Como assim? Eu não vou tomar um café, eu vou na padaria, a gente toma um café. E às vezes eles me levam, eu vou lá na igreja deles, ou a gente vai na lanchonete, na padaria, e eu sento lá e digo, me conta a tua história, me conta a tua experiência, me conta o que tu passou. Alguns dias eu encomendei uma visita lá na videira. Jonathan vai estar pregando para a gente aqui no sábado da festa 29. Eu
falei, eu queria ir também, bora tomar um café. Ele disse, bora, pastor. Eu falei, mas então vem no culto. Eu falei, não vou no culto não, cara, eu quero entendi, eu quero ver tudo aí dentro. Eu quero ver as fotos do início. E ele começou me mostrando a foto da igreja lá no Alto Marô, com 11 pessoas da família dele. Ele disse, pastor, depois do tempo, metade da família foi embora. Ele contando, mostrando a foto para a alegria, quando chegou a 100 pessoas, eu disse, Deus céu. Aí um dia ele chega lá e o dono do prédio tinha derrubado o prédio para construir umas colunas, para fazer ensino, não avisou nada. Eles chegaram para o culto e as paredes eram tudo rasgadas. Tiraram o telhado e a lateral, sem avisar. Ele fala, depois de muito brigar, sair procurando e correndo, e achou um salão ali. Ele disse, Deus, como é que eu vou pagar isso? A renda da igreja era 5.000, o aluguel era 4.500. E Deus falou, é aqui que vocês vão entrar. Era um salãozinho do tamanho do nosso. Deus está dizendo, aluga esse aqui. Eu disse, Senhor, só vai sobrar 500 reais, não paga nem a luz nesse salão. E o Senhor disse, mas é aqui. Ele me mostrando as fotos dos cultos de hoje em dia, dando 400 pessoas. Ele falou, pastor, eu desacreditei na promessa. Porque eu olhava e eu via a igreja e não tinha ninguém. Ele fala, hoje metade da minha família não volta por vergonha. Ele ficou de lá dizendo, eu queria estar aí, mas eu saí lá no começo, eu não acreditei. Então às vezes é difícil você acreditar quando você está no berçário. Mas quando você começa a ver crescer, aí é mais fácil, né? Jesus diz, bem-aventurado quem não vive e crê. Mas é difícil a gente ver e acreditar. Sabe, queridos, não pode esperar que águias nasçam grandes. Trouxe você aqui hoje para te impulsionar assim. Orei para que Deus te trouxesse. Porque no mês que vem a gente tem uma festividade. O nosso tempo vai ser ampliando a visão. Nós já estamos esse ano estabelecendo a visão. Mas nesse segundo ano nós vamos ampliar essa visão. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandiosas aqui. Mas a gente não pode esperar que águias nasçam grandes, que elas saiam voando, não. Filhote de águia demora quase 1 ano para poder crescer. O filho da galinha nasce, com 2 meses já é adulto. Enquanto o da águia ainda está no ninho. Demora mais, custa mais. Aí você fala, Deus, por que algumas promessas parecem estar atrasando tanto? É porque o projeto na tua vida é maior. Deus, porque algumas promessas parecem que não chegam. É porque o projeto na tua vida é diferente. Deus, por que o Senhor me cobra tanto? É porque o projeto na tua vida é outro. Por que o Senhor não me cobrando de coisas que não cobrou para outro? Porque o projeto com você é outro. Você pode querer ser só mais um, aceitar ser tratado diferente para viver diferente. E Deus está dizendo, talvez eu te coloque em um nível que vai ter um tempo de crescimento pequeno, demorado ou mais rápido, mas vai depender do projeto. Os pintainhos de uma águia são frágeis, são inúteis, são pelados, sem pelos, horríveis. Se você vê um filhotinho de águia em algum dia, você vai dizer assim, esse negócio aí não vai dar em nada. Mas deixa eu dizer um negócio. Quando ele finalmente sai para fazer o primeiro voo depois de 1 ano, o filhote da galinha, que já era adulto com 2 meses, já foi para a panela. Enquanto a águia vai sair para o seu primeiro voo e para viver de 40, 70 anos na natureza, o pintinho de galinha que cresceu rápido foi para a panela, já acabou a história. Então não quero edificar casas em areia, sabe? Constrói na rocha. E o Senhor vai dando crescimento. Constrói na rocha. Vai ter dia que a gente vai entrar em parafuso e não vai entender nada. Vai ter dia que você vai olhar e vai dizer, Deus, a realidade, a promessa não está batendo. Mas o Senhor está dizendo, confia na minha palavra. Confia na minha palavra. Então não se iluda com o que não te impressiona. Porque Deus está te chamando para construir um ninho de águias. Deus está te chamando para construir um lugar onde muitos vão querer conhecer. E Deus te trouxe para cá para viver isso. Deus te trouxe para cá para viver um crescimento saudável, um crescimento maior. Ele quer que você faça parte dessa história. Sabe quando uma águia está em voo, ela vê a presa dela a 2 quilômetros de distância. Sabe como se chama isso? Visão.
É simples assim. É Deus dando a ela uma visão que não deu para mais ninguém. Sabe por que a gente não chega aqui e passa uma visão completa? Eu lembro quando a gente estava fazendo aqui as primeiras pinturas, eu mostrei para os meninos alguns desenhos que estão guardados até hoje, uma impressão. Eu mostrei um altar lindo de uma mega igreja. A gente estava aqui, o Rafa olhou e falou assim: pastor, você botou a bateria no meio, atrás do altar, a gente já começou a brincar no lugar da bateria. Vou brincar no canto da parte, a bateria no meio. Sabe, aquela arte está guardada. Hoje a bateria vai para fora, fica tranquilo. Mas sabe, queridos, eu estou aqui nesse cantinho e estou desenhando a igreja maior. Estou projetando a igreja maior. Estou visualizando a igreja maior. Eu chego aqui para pregar para 30, 40 pessoas e começo a profetizar: Deus é 400, é 500, Deus aqui tem 1000. Eu chego aqui de dia e começo a profetizar sobre as cadeiras junto à minha esposa. A gente vai profetizando, dizendo: Deus, as pessoas vão brigar por um lugar nessa cadeira. Mas talvez se a gente começar a falar agora tudo que Deus já prometeu nesse intervalo, você vai perdendo a esperança daqui a um mês, dizendo: pastor, passou um mês e não cumpriu. É por isso que às vezes algumas coisas você tem que guardar só no coração. E ir soltando à medida que a estrutura vai chegando para cada um individualmente. Para que teu coração não desanime. Para que teu coração não perca a esperança do que Deus está fazendo, do que Deus está falando. Mas deixa eu te falar algo. Eu já vou finalizar. Você precisa acreditar que a gente está trabalhando debaixo de provisão. Eu ouvi uma frase fantástica esses dias atrás, alguém que disse assim: olha, não siga um pastor que não sabe para onde vai. Isso é realidade. Não siga uma liderança que não tem destino. Porque se ele não tem destino, ele não pode te dar destino. Mas para a glória de Deus, temos que trabalhar debaixo de um GPS do céu. E de vez em quando a voz dele é vir à direita. A gente diz: Senhor, mas eu queria passar reto, mas vir à direita. De vez em quando ele diz: vira à esquerda. Ele diz: Senhor, mas eu estava gostando desse jeito. Ele diz: mas eu mandei vir à esquerda. E a gente vai seguindo a voz, vai seguindo a visão, vai seguindo o projeto, vai seguindo o que ele falou. A gente sabe para onde está indo, porque o céu deu um roteiro, o céu deu um projeto, o céu deu um caminho, e nós não vamos abrir mão do que Deus já falou. A questão que eu ouço falar a você como pastor hoje é: você vem comigo, você vem com a gente, você está pronto para viver o que Deus falou que vai fazer através dessa casa? Você está pronto para mergulhar na visão que Deus já falou que para sobre essa casa? Porque se você acredita, você vai investir nessa visão. Se acredita, você vai se jogar por essa visão. Quando eu digo lá no grupo: olha, compartilha o cartaz, convida alguém, fala com alguém, porque quem acredita faz isso, irmão. Não adianta dizer que gosta do culto, você não tem o prazer de trazer um amigo no culto. Não adianta dizer que gosta da igreja, você não tem o prazer de trazer ninguém na igreja. Então não gosto, eu venho por falta da opção. Porque quando eu gosto muito de uma coisa, eu quero que aqueles que eu amo experimentem também. Eu quero que aqueles que eu gosto vivam também. Então, se você crê no que Deus está fazendo aqui, se você crê no que está acontecendo aqui, mergulha na visão. Comece a dizer por aí: olha, lá na igreja está uma bênção, lá na igreja o culto é abençoado, lá na igreja Deus tem falado, lá na igreja tem sido bênção. Invista na visão quando diz, com a tua oferta. Não nos deixe passar necessidades estruturais. Nós entramos esse ano e a nossa renda caiu pela metade. Deus tem provido com bênçãos que Ele tem dado a irmãos fiéis que têm dizimado nessas bênçãos extras. Mas a renda cotidiana na igreja esse ano reduziu literalmente 50%. E quantas vezes a gente termina, quando terminamos o mês de fevereiro, faltando mais de R$1.000 para pagar contas? E a gente vai para o joelho chorar, dizendo: Deus, levanta alguém para investir na visão, levanta alguém para acreditar na visão e comprar a briga por ela. Ah, pastor, por que não chega aqui na frente e diz: irmão, nós estamos precisando, porque você não pode ofertar e dizimar pela necessidade da igreja?
Mas se eu oferto para Ele, se eu entendo que é Ele quem provê a minha casa, que é Ele quem provê minhas necessidades, então eu não preciso que a igreja esteja comprando algo novo esse mês para ofertar. Eu vou entender que eu estou patrocinando uma missão, eu estou promovendo algo que Deus está fazendo. Quando eu vejo tudo que a gente está fazendo aqui de compras, de coisas, eu falo, meu Deus, o que está faltando a gente comprar mais? Será que vai ter que botar ouro aqui nas paredes para poder alguém olhar e dizer assim, não, eu vou lá, dessa vez eu ajudo. Não, querido, chega junto. Pega junto, porque isso aqui tem a ver com você. Seja um agente de Deus para essa promessa se cumprir mais rápido. Quando a gente investe numa visão, você é abençoado por ela. Quando você investe numa visão, isso recai sobre você também. Bora ver rapidinho aqui, Maria, Êxodo 36, eu já estou finalizando. Os meninos do ovo podem se preparar. Versículos do 3 ao 7. Olha como o povo ofertou para aquele tabernáculo. 36, 3. E esses receberam de Moisés toda a oferta alçada, aqueles que estavam na arrecadação. E trouxeram os filhos de Israel para a obra de serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles se traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada uma obra que fazia, e falaram a Moisés. Olha o que os tesoureiros estão falando com Moisés. O povo está trazendo muito mais do que necessita para o serviço da obra do Senhor. Então Moisés, olha o sonho pastoral, versículo 6. Então mandou Moisés que proclamasse por toda a real, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma pela oferta alçada do santuário. E assim o povo foi proibido de trazer mais oferta. Olha que Deus, isso se repetiu lá em Ezequias. O povo proibido de trazer oferta, versículo 7, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobrava. O povo está ofertando com um coração tão voluntário. E Moisés ele fala: gente, não traz mais não, porque não tem mais lugar para colocar. Você entende porque aquele povo viveu tanto milagre? Porque a visão que você patrocina, ela te abençoa. A visão que você promove, ela te abençoa. Quando você acredita em algo, você investe naquele algo. Aquela visão passa a ser uma questão sua. Marcos capítulo 9, versículo 41. E eu já vou orar. Porquanto qualquer que eu vos der a beber um copo de água em meu nome, Jesus falando aos discípulos, porque sois discípulos. Não, ele não está, alguém não está dando um copo de água porque você está com sede. Marcos 9, 41. Olha, não é alguém te dar um copo de água porque você está com sede. É alguém te dar um copo de água porque você é meu discípulo, porque acredita no teu chamado. Isso aqui não tem a ver com a ser do discípulo, tem a ver com o chamado do discípulo. Marcos 9, 41. Tem a ver com o chamado deles. Se te derem um copo de água em meu nome, porque sois meus discípulos, em verdade eu te digo que esse não vai perder o seu galardão. Você entende? O discípulo está viajando, fazendo a missão, pregando o evangelho. No meio do caminho alguém deu um copo de água, não porque ele estava com sede, mas porque ele era um discípulo, por causa do chamado, porque acreditava no que ele carregava. A Bíblia está dizendo: aquele que deu um copo de água não perde o seu galardão. Que galardão é esse? É o galardão de ter dado um copo de água? Não, é o galardão das almas que o discípulo ganhou. Porque o chamado que eu invisto, ele me abençoa. Se não aqui na terra, eu recebo galardão do céu. Então deixa eu te dizer algo e a gente finaliza agora. Pega a visão, viva com a visão, creia na visão, invista na visão. Deus está te chamando para crescer junto. Deus está te chamando para crescer junto. Olha para essa cadeira vazia do teu lado. Nós fizemos isso aqui no seminário de evangelismo com o pastor Valdemir. Tem alguma cadeira vazia perto de você aí? Assume pelo menos uma aí. Se move, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Se move no seu lugar, tem muita gente junto. Separa um tiquinho, escolhe uma cadeira vazia aí. A madrinha ou a padrinha, ela. Passa a mão numa cadeira vazia aí e diz: Deus,
essa cadeira aqui é minha e eu vou colocar alguém nela. Você pode fazer isso? Alguém pode passar a mão na cadeira aí? Assume ela em nome de Jesus. Diz: Deus, eu vou colocar alguém nessa cadeira aqui. Ô irmão, nesse ano no céu nem eu estou acreditando, imagina Deus. Você consegue profetizar e dizer: Deus, conta comigo. Coloca a mão sobre a cadeira aí, irmão. A Bíblia diz que quando a gente coloca a mão, abençoa, isso é profético. Então sim, traga alguma cadeira e diga: Deus, essa cadeira aqui é minha responsabilidade. Eu vou trazer alguém e colocar aqui, Deus. Eu vou fazer parte desse crescimento. Vai ter almas aqui que eu ganhei, Deus. Profetiza em nome de Jesus. Faz um voto, meu Senhor, agora. Não se preocupe, não é voto de dinheiro, não é voto de nada. É um voto de uma alma. Se uma alma não valer o teu esforço, nós não merecemos o céu. Compromisso com Deus por uma alma. E diz: Deus, eu vou trazer alguém para ocupar essa cadeira vazia. Deus, conta comigo. Espírito Santo, envia almas, Jesus. 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 Traz o que o Senhor tem para trazer, Pai. Sim, meu Deus. Traz quem o Senhor tem para trazer, Jesus. Traz quem o Senhor tem para trazer, Jesus. E no teu projeto, conta comigo. No teu projeto, conta comigo, Jesus. 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 Porque se o Senhor não puder contar comigo, não sirvo para o teu reino. Se o Senhor não puder contar comigo, então eu sou um servo inútil, Pai. Se o Senhor não puder contar comigo, eu não tenho utilidade para a tua obra, Jesus. Conta comigo, Jesus. Conta comigo, Jesus. Conta comigo, Jesus. Sim, meu Deus, usa-me para ganhar muitas almas, Pai. Usa-me para ganhar muitas almas, Jesus. Não tem a ver com quem acredita. Não tem a ver com quem deixa de crer. Não tenho compromisso com quem me apoia ou deixa de me apoiar, Pai. Eu estou seguindo um chamado. Eu estou seguindo